Fala galera, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Finalmente chegou o grande dia, o nosso terceiro dia. Eu já tô aqui quase que sem voz, me esforçando pra caramba, porque olha, esses dias foram bem intensos, mas eu posso dizer que foi super bacana, tem sido super bacana. Ontem a gente teve um aulão, que aulão, hein? 2 horas ali pra gente construir a nossa aplicação e, poxa, foi sensacional. Eu espero que vocês tenham chegado ao final da aula entendendo. E como eu sempre falo, não entendeu alguma coisa? Volta lá, assiste novamente a aula, tenta absorver ali ao máximo. Deixa nos comentários, Dani, tô com alguma dúvida, por favor me procura, porque é importante que vocês saiam desses 3 dias aí, 2 dias de mão na massa, né? Entendendo de fato Java, entendendo como criar a aplicação. E já quero desde já dizer sejam bem-vindos a esse nosso terceiro e último dia. Já coloca aqui nos comentários de onde você fala. Uma coisa que eu gosto de perguntar sempre, já coloca se você programa há algum tempo, se você está começando, para eu poder saber aí qual que é o meu público. Bom, eu fiz uma promessa para vocês, ontem a gente deixou ali 90% da aplicação pronta e agora a gente precisa terminar aqueles 10%. Isso daqui que a gente já fez na aula de ontem, você já poderia colocar ali no seu portfólio falando show de bola, comecei a construir a minha aplicação. Claro, você poderia construir outros casos de uso, não ficar ali somente na criação e na busca ali de uma despesa. Tem muitas outras coisas que dá para você ir evoluindo nessa nossa aplicação, mas isso daí já é a base, que posso dizer, muitos cursos nem passam por essa base e você já tem um pouco mais de noção de Spring, de Java, entendendo ali alguns conceitos, mas a ideia de hoje é que, de fato, a gente vai ali para o código e a gente vai diferenciar o que é um dev comum, um dev que fica ali no básico, que fica no CRUD, né, no Create, Read, Update, Delete. Essa palavrinha também, se você não conhece, ela é muito utilizada, CRUD. E diferenciar de uma pessoa que, de fato, tem o conhecimento, tem o domínio, que pensa na performance da aplicação. Então, sem mais delongas, bora lá para o código. Já estou até aqui, nem falando mais direito. Deixa eu trocar de câmera aqui. Bom, então, já estou aqui com o nosso código. Está funcionando aqui, né? Tá rodando. Vou até parar e colocar para rodar novamente, para a gente garantir que está tudo funcionando. Deixa eu fazer uma busca aqui. Show! Ele está trazendo aqui as informações para a gente. Bom, isso daqui a gente pode entender como sendo a forma mais trivial da gente construir a nossa aplicação. Porém, quando a gente fala em performance de aplicação, imagina o seguinte. Imagina que você está a gente está construindo aqui a nossa aplicação, tá? Então, o cliente, ele vai lá, ele insere as despesas dele e ele vai colocar ali, sei lá, um monte de despesa dentro da aplicação, tá? Então, imagina que a gente está trabalhando com uma aplicação que tem milhares de clientes na base de dados e cada cliente tem acesso ali, pode fazer o seu cadastro e pode fazer a busca das informações, beleza? Só que pensa o seguinte, imagina, a nossa aplicação, por enquanto, tá na sua máquina e tá tudo ok, mas a gente coloca essa aplicação em produção e aí a gente vai disponibilizar para os nossos clientes e, de repente, a gente tem 100 mil clientes na nossa base. Imagina 100 mil clientes fazendo a busca simultaneamente das informações. Isso aqui vai sobrecarregar a nossa aplicação, vai sobrecarregar aquilo que a gente está fazendo e muitas vezes, para desafogar isso, o que a gente tem como estratégia? Vamos melhorar a máquina, vamos colocar mais memória na aplicação, vamos disponibilizar um servidor mais robusto e, claro, tem momentos que a gente vai precisar melhorar a performance da nossa máquina, tem momentos que a gente vai precisar colocar mais memória, escalar, né? Escalar que a gente diz, colocar ali uma
vamos colocar container ali com Docker, com Kubernetes, para a gente deixar a nossa aplicação ali mais fluida. Mas quando a gente fala de desenvolvimento de aplicação, quando a gente fala num conceito de ter uma divisão entre um pensamento mais básico e um pensamento indo mais para um pensamento mais especialista, a gente precisa entender que nem sempre o que a nossa aplicação precisa é de performance em servidor. Às vezes, o que a gente precisa é de algumas tratativas na nossa aplicação, que é essa ideia que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Eu quero mostrar para vocês como que vocês podem melhorar a performance do código e não pensando numa questão de servidor. Então, para isso, eu vou tirar aqui a minha câmera para a gente ficar só com o nosso código. E a primeira coisa que a gente vai fazer é simular um acesso de muitas requisições. Para isso, eu vou criar aqui, a gente vai criar alguns cadastros, vários cadastros na nossa aplicação, tá? Então, eu vou criar aqui um pacote que eu vou chamar ele de performance. E aqui dentro a gente vai concentrar tudo que a gente for trabalhar com a performance da nossa aplicação. Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui eu vou gerar os registros para a gente não ter que ficar gerando na mão. Eu vou criar aqui um componente que ele vai gerar a quantidade de registros que a gente quer para conseguir fazer essa simulação. Então, eu vou colocar gestão de despesa seeder, tá? Esse seeder, ele é uma forma da gente manipular, uma nomenclatura que a gente utiliza para manipular as informações no nosso banco de dados. Então, a gente consegue utilizar via linha de comando, basicamente, né? Fazer essa simulação. E aqui, como eu quero que essa classe ela rode junto com a aplicação no momento que eu subir a minha aplicação, eu vou colocar esse @component aqui, que ele vai pegar e vai simular para a gente, né? Vai rodar aqui para a gente dentro da nossa aplicação, tá? E aqui eu vou utilizar uma classe que a gente tem aqui no Spring, que é o Command Line Runner. Isso daqui, esse Command Line Runner, basicamente, ele gera pra gente um método, então pode ver que ele ficou aqui vermelho, e eu vou dar aqui um add implement, tá? Deixa eu fechar aqui. Esse run, ele é um método que ele vai rodar no momento que a nossa aplicação subir, quer ver? Então, vou só colocar aqui, rodando junto com a aplicação. E aí, vou salvar. Como a nossa aplicação ela está rodando, perceba que ele mostrou esse log aqui para a gente. Então, a ideia é, no momento que a nossa aplicação rodar, eu quero que ele rode esse run aqui. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer a manipulação no banco de dados. Então, para o Spring gerenciar, por exemplo, o meu repositório, eu preciso que ele faça parte do escopo da minha aplicação. Ou seja, eu preciso que o Spring gerencie o repositório para mim, para eu não ter que ficar manipulando na mão, tá? Então, vou colocar aqui o auto-wired e aí eu vou chamar o despesa repository e vou criar aqui um repository, né? Lembra que o auto-wired eu informo para o Spring que eu quero que o Spring gerencie essa classe para mim. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for, então eu vou fazer uma interação, né? Vou colocar aqui int igual a 0 e menor. Eu vou criar aqui 150 mil registros. Vou deixar assim. E mais. Então, só para a gente simular essa criação de 150 mil registros na nossa aplicação, porque vai ser importante para a gente entender essa questão de performance, tá? Então, vou gerar aqui despesa igual a new despesa, e aí eu vou gerar na mão. Então, eu vou colocar aqui, ó, set descrição, gasto, número, eu não sei onde que tá a bolinha do número, então eu vou colocar assim, ó, gasto, número i, tá? Então, a ideia aí ele vai criar ali uma descrição, gasto 1, gasto 2 e por aí vai.
eu vou dar aqui um despesa.set valor. E aí, eu vou fazer algo... aqui, na verdade, como não importa pra gente... Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um big décimo e eu vou simular aqui. Vou simular, não. Na verdade, eu vou deixar meio que dinâmico, tá? Então, eu vou criar aqui um 10 mais... Eu vou pegar o i aqui, tá? Então, ele vai adicionando ali pra gente. Só que eu não quero que fique um valor tão grande. Então, eu vou falar aqui que eu quero que ele tenha uma variação entre o 1 e 50, tá? A limitação ali vai ser basicamente o valor de 50. Senão, se eu deixar só o i, ele vai ali com o valor de 150 mil, né? Então, um valor bem grande. E aqui, no set data, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, vou colocar um local date now. E aqui, eu vou pedir para ele diminuir. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui também para ele pegar o máximo de 30 dias. Então, a ideia é que seja algo mais dinâmico. E aqui, ele vai basicamente fazer uma variação entre o dia 1 até o dia 30, basicamente, né? Ou até o dia 30 para a gente ter ali uma data mais rotativa, né? A gente não deixar tão fixo. Essas duas coisinhas aqui, elas não são tão relevantes para a nossa performance, tá? Mas é mais para a gente ter algo dinâmico, se a gente quiser fazer algum teste. Aqui na categoria, eu vou colocar teste e vou setar um e-mail. Então, set e-mail. Eu vou colocar aqui, ó, performance@gmail.com, tá? E aí, para ficar mais fácil, eu vou adicionar isso numa lista. Então, eu vou colocar uma lista de despesa, porque aí depois eu salvo tudo de uma vez no meu banco de dados. Despesas igual a new array list. E isso daqui ele vai gerar uma lista para mim. Então, eu vou dar aqui um add, despesas.add, passando essa despesa que eu estou criando, beleza? No final, depois que ele criar toda essa lista para mim, aí eu vou dar aqui um despesa repository.save all e eu vou passar essa lista de despesa, tá? Então, ele vai gerar esses 150 mil registros. Aliás, deixa eu colocar aqui i menor ou igual, que aí ele vai até os 150 mil registros. E depois eu quero que ele salve para mim. Beleza? O que eu vou fazer aqui também? Só para a gente ter certeza que finalizou. Iniciando geração de seed. E aqui, depois que ele salvar, finalizou geração de seed, tá? Vou limpar aqui e vou salvar. Se tudo der certo, iniciando geração de seed, finalizou geração de seed. Ele demorou um pouquinho porque a gente tem bastante registros. Eu vou vir aqui no meu localhost 2.8080/H2 console, só para a gente ver se está tudo certo no banco de dados. Então, connect. E aqui eu vou dar um select count asterisco, porque eu quero ver o total que ele tem aqui de registro. Ele tem bastante registros, porque provavelmente, deixa eu ver, ele rodou mais de uma vez? Talvez ele tenha rodado ali mais de uma vez na nossa aplicação. Não tem problema. Mas aqui a gente já tem registro suficiente para a gente conseguir, brincar com a nossa aplicação, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Para ele não gerar, para ele não rodar de novo, eu vou comentar aqui esse componente, tá? Então, posso vir aqui e dar um command barra, ou vem aqui na frente e vou dar um command e vou dar barra. Só para ele não rodar novamente e não gerar, porque como esse componente ele roda toda vez que a minha aplicação
ela é inicializada, se a gente gerar mais de uma vez esse seed, ele vai ficar criando ali mais registros na nossa aplicação, que é o que a gente não quer. Show! O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trabalhar com 2 conceitos. O primeiro conceito é o conceito de paginação e o segundo conceito, que depois a gente vai trabalhar, vai ser um conceito de cache, que são coisas simples que a gente pode fazer na nossa aplicação para trazer mais performance, tá? Então, eu vou criar aqui um controller nessa pasta mesmo de performance, porque a ideia aqui é a gente focar na performance dessa nossa aplicação, utilizando o que a gente já tem. Então, eu vou criar aqui, ó, um gestão despesa performance.java. Eu vou colocar aqui um request mapping, que eu vou colocar gestão /performance. E aqui eu vou chamar direto o repositório. Então, eu vou chamar aqui despesa repositório. Deixa eu até tirar esse private aqui, para não confundir. Esse private nada mais é do que, se eu coloco o private nessa minha classe, nesse meu atributo, significa que esse repositório, que essa variável, ela só pode ser acessada dentro dessa classe. Mas não vamos entrar nesse mérito, vamos deixar da forma mais fácil possível. Agora aqui, eu vou pegar um response entity e vou retornar uma lista de despesa, tá? E vou colocar aqui, ó, listar sem paginação. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou chamar esse meu despesa repository, vou chamar aqui, ó, meu repository.find all. Eu quero que ele retorne tudo mesmo, tá? E aqui, deixa eu pegar aqui despesas e eu vou dar um return response entity.ok, passando as minhas despesas. Só que antes eu vou pegar o início, o tempo de início da execução e o tempo final para a gente fazer algumas comparações e ver ali qual que é a performance que a gente tem utilizando o conceito de paginação. Então, vou colocar aqui um long início, current time millis, que ele vai pegar em milissegundos. Depois que ele procurar ali, que ele for no meu banco de dados e fizer um find all, eu vou colocar aqui um long fin, passando o system current time millis. E aí, por fim, eu vou colocar aqui, ó, tempo sem paginação. Eu vou colocar aqui, ó, fim menos início. Opa. Em milissegundos, tá? Só para a gente ver quanto tempo ele vai gastar sem paginação. Então, vou colocar aqui, ó, get mapping. Vou colocar aqui, ó, sem paginação, tá? A gente quer trabalhar com a performance da aplicação. Vou dar um clear. E agora a gente vai vir aqui no browser, localhost 2.8080 /gestão /performance sem paginação e vou dar um enter. Opa, ele deu um erro. Vamos ver o que eu errei aqui. Sem gestão... faltou eu colocar aqui REST controller. Agora, vou limpar novamente e vou rodar. Ele está demorando um pouco. Afinal, são 450 mil registros. Vamos aguardar. E terminou aqui, mas olha só. Se a gente olhar aqui no nosso código, ele demorou aqui 1.727 milissegundos. Isso daqui é tempo pra caramba. E pensa o seguinte, não tem a necessidade da gente buscar toda essa quantidade de informação. É desnecessária. Eu não quero mostrar ali para o meu cliente todas essas informações.
né? E percebe que o cliente, ele ficou ali um certo tempo esperando até ele conseguir essa informação. E se a gente tentar rodar de novo, ele vai continuar demorando para retornar essas informações para a gente. Então, o que a gente pode começar fazendo aqui? Bom, primeiro, eu não preciso retornar todas as informações de uma vez. Imagina que no meu banco de dados tenha, sei lá, 1 milhão de requisição e eu não faço nenhuma tratativa, resolvo colocar aqui um find all. Mesmo que a gente tenha, por exemplo, um find by e-mail, se a gente fosse buscar por e-mail, pensando que a gente colocou o mesmo e-mail ali para todos os nossos registros no CID, ele continuaria demorando a mesma coisa. Tá, Dani, como que eu consigo fazer isso de uma forma muito mais simples? A gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro getMapping e eu vou criar o meu método compaginação. Então, deixa eu copiar esse daqui só para a gente ganhar um tempo e eu vou colocar aqui, ó, compaginação. Então, listar compaginação. E o que eu vou precisar receber aqui? Bom, vou precisar receber a informação do Pageable, tá? Que é como que a gente consegue pegar a paginação. Então, basicamente, quando a gente... Deixa eu só ver se eu peguei aqui certinho. Basicamente, imagina que a gente tem ali o que a gente geralmente, quando a gente vai fazer uma busca, né, em algum site com paginação, ele coloca algo do tipo, como page igual a 10 ali, para ele trazer a quantidade, qual que é a página que a gente está buscando. E aí a gente vai fazer também buscar ali a quantidade de registros que a gente quer buscar dentro do nosso banco de dados. Então, vou pegar aqui o Pageable. Isso daqui ele faz automaticamente para a gente, né? E aí ele tem ali um page e o size, tá? Opa! Então, imagina que eu quero pegar dentro da primeira página, né? A página 0, eu quero pegar ali a quantidade de 10 itens no meu banco de dados. Então, a gente consegue fazer essa manipulação, tá? O que eu preciso fazer aqui no meu método? Eu preciso criar um método com paginação. Então, aqui no meu repositório, eu vou criar um... Aliás, a gente não precisa criar um método. Ele tem aqui no Find All, deixa eu ver aqui. Cadê? Dentro do JPA. Deixa eu ver se ele tem aqui o Find All. Acho que por aqui a gente não vai conseguir, mas vamos passar o Pageable aqui. E agora, se eu der aqui, ó, um Find All, aqui sim, ó, é que ele utiliza uma outra interface onde a gente tem acesso às paginações. Então, olha só, a gente consegue passar a paginação para ele. Aqui, ao invés de ser uma lista de despesa, o que ele espera receber é um page. Deixa eu colocar aqui o page do domain. Eita, importei errado aqui, então deixa eu remover. É sempre importante você verificar a importação que você está colocando, então precisa ser do Spring Framework Data Domain, e aí você vai utilizar a paginação, tá? E aqui, eu vou fazer uma pequena alteração. Ao invés de utilizar esse System Current Time Mills aqui, eu vou utilizar uma própria ferramenta do Spring, que é o Stopwatch, tá? Ele funciona basicamente da mesma forma, só que ele traz mais opções ali pra gente. Então, só para vocês aprenderem também, só pra gente trazer um pouquinho mais de alegria aqui, né? Para você falar, poxa, aprendi a utilizar uma classe nova no Java Dev Week. Bem bacana isso. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Aqui eu vou dar um stopwatch stop. Opa! Depois que ele concluir, beleza? Então, posso remover esse daqui. Deixa eu arrumar
aqui certinho. Então, ele vai iniciar para a gente. E aqui, no total compaginação, ao invés de eu precisar fazer todo esse cálculo aqui, eu vou dar um stop watch, vou dar um ponto get total time em milissegundos, tá? E por que eu gosto de utilizar o milissegundos? Isso aqui é super importante. Geralmente, quando a gente trabalha com esse conceito de performance, tem informações que vão retornar ali em milissegundos para a gente, e se a gente colocar segundo, a gente não vai ver a diferença. Então, por isso que eu gosto de utilizar a questão do milissegundos, que a gente consegue ver exatamente ali a diferença do que está retornando para a gente, tá? Mas se quiser utilizar segundos, se for mais fácil, sem problemas nenhum. E agora, eu vou colocar aqui, ó, com paginação. E aqui, lembra daquele que a gente falou na aula de ontem, dos parâmetros que a gente passa aqui na rota, né? Então, eu vou falar, olha, eu quero a página 1 e o total que eu quero que você me passe são 10 itens. Só para a gente ver aqui, limpei, boa, vou dar um Enter e olha só, ele retornou aqui os 10 itens para a gente, né? Ele tem aqui algumas informações, então, total de páginas que eu tenho, total de elementos, isso daqui é muito utilizado, principalmente se você tem um front-end, que você quer pegar essas informações, pô, eu quero saber quantas páginas eu vou ter, que eu preciso percorrer para achar todos os itens. Então, você pode fazer isso de uma forma muito prática, tá? Quero retornar 50 registros. Rapidamente, ele retornou aqui pra gente, né? Ah, quero retornar 150 da página 2, por exemplo. Ele retorna aqui também muito rapidamente pra gente essas informações. Então, aqui a gente pode ir brincando. Quero retornar 1.050 registros. Ele demorou um pouquinho mais, mas mesmo assim ele demorou 5 milissegundos. Ao invés da gente buscar todas essas informações sem paginação, que ele vai demorar ali uma eternidade, que para o cliente é uma eternidade, eu posso retornar com paginação e à medida que o meu cliente ele for solicitando, eu vou retornando as demais informações. E eu fui falando tudo isso só para terminar aqui. Por mais que a gente já tenha feito a busca, ele ainda demora um pouco mais. E aí, Dani, quero fazer paginação, mas passando ali, por exemplo, alguma informação, né? Eu quero incrementar, por exemplo, fazer paginação por e-mail, sem problemas nenhum. Vou copiar aqui. Então, com paginação, passando o e-mail. E aqui, o que eu vou ter que fazer de diferente? Bom, vou ter que receber o meu e-mail, tá? E aí, eu recebo primeiro o meu path variable e depois eu recebo a minha paginação, beleza? Só que aqui, como a gente não tem esse find por e-mail aqui no nosso repositório, a gente precisa criar ele, porque o que a gente tem é retornando uma lista. Então aqui eu vou criar um page retornando despesas e vai ser find by e-mail, passando o meu e-mail e passando ali as informações do Pageable. Quantas páginas eu quero, qual que é o tamanho, né? Todas essas informações. E aí você pode dar um Ctrl-clique aqui. Ah, eu quero saber quais informações que eu tenho aqui. É só você dar uma navegada aqui, você vai ver as informações que esse Pageable ele retorna para você. Beleza? Agora aqui eu vou fazer um find by e-mail. E eu preciso passar o e-mail e mais o Pageable. Vou copiar isso aqui, só para a gente ter uma coisa a mais. E aqui eu vou passar o e-mail, como por exemplo, acho que é o que eu coloquei. Deixa eu pegar aqui que eu já esqueci qual que foi o e-mail que eu coloquei. performance@gmail.com. Então, vou colocar aqui, performance, ele retornou aqui para mim. Se eu coloco aqui
Daniele Leão E, que acho que foi o outro que eu criei, ele não tem ali nenhuma informação. Provavelmente eu tenha limpado a minha base. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu dar um create. Opa. Na verdade, eu estou colocando aqui o page 2. Ele não vai ter nada no page 2. Então, vou colocar agora sim. Isso daqui é super importante também. Ah, não está retornando nada. Dá uma verificada se você está colocando uma página que não tem informações, né? Aqui ele está falando, olha, total de páginas, somente uma. Né? Se eu colocar aqui page 1, que seria a 2, ele não vai retornar nada, não tem nada no content, tá? Aqui é importante também, page sempre começa no 0, tá? Isso daqui, programação, você vai se acostumando. Show de bola! Essa parte aqui, primeira coisa, você já tem aqui o conhecimento de performance da minha aplicação. Como que eu posso melhorar a performance da minha aplicação sem com que seja necessário eu aumentar os recursos da minha máquina, do meu servidor? Paginação. Paginação não vai resolver todos os seus problemas, mas isso daqui você precisa ter esse entendimento de que se eu tenho muitos registros dentro da minha tabela, dentro do meu banco de dados, eu preciso usar recursos que vão otimizar o momento ali que eu estou trabalhando com a minha aplicação. Agora, a gente vai passar para um outro conceito, que é o conceito de cache. E deixa eu tomar uma água aqui. Então, água tomada. Agora eu vou criar aqui um método que eu vou chamar ele getMapping. getMapping. E eu vou colocar aqui cache, só para a gente ter a diferença, tá? Por enquanto, deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer um cache utilizando esse do e-mail aqui que a gente pegou, tá? Então, deixa eu pegar isso aqui, vou copiar. Isso aqui você pode brincar, pode fazer várias coisas aqui, vários testes para ir entendendo o conceito do cache, tá? Bom, o que eu preciso fazer aqui agora? Primeira coisa que eu preciso fazer é informar que dentro dessa classe aqui eu vou ter um cache. Então, eu preciso habilitar o cache. Eu posso habilitar a nível de aplicação aqui no meu application, tá? Que é o que geralmente a gente utiliza. Então, eu posso vir aqui e dar um enable caching, beleza? E aí o cache ele vai estar disponível dentro da minha aplicação, ou eu posso vir aqui e colocar no meu método, só para a gente concentrar tudo isso aqui. Dani, o que é esse tal de cache? Cache nada mais é do que uma forma da gente otimizar as nossas buscas. Pensa o seguinte, toda vez que eu estou fazendo uma busca aqui no meu Find by E-mail, o que acontece? Eu coloco as informações, o meu servidor ele vai lá no meu banco de dados e ele vai pegar essa minha informação. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui o nosso ScaleDraw, para a gente entender o conceito de cache. É conteúdo que vocês queriam? É conteúdo que vocês vão ter. Então, pensa o seguinte. Tem aqui a minha aplicação. Minha aplicação, ela vai fazer uma busca. E aí, para fazer essa busca, ela precisa ir ali no meu banco de dados. Pensa que eu vou fazer uma busca de, sei lá, 10.000 registros, embora a gente já tenha visto que é importante a gente utilizar a paginação. Mas pensa que toda vez eu vou fazer essa busca, eu preciso buscar os últimos 10.000 registros, por exemplo, que o meu usuário ele tem de despesas.
Toda vez que o usuário ele coloca lá /get, o tipo get, sei lá, despesas, eu vou lá no meu banco de dados. Agora pensa o seguinte, se há uma informação que eu sei que ela não muda com tanta frequência ou que eu posso ir atualizando ali para ficar de uma forma mais performática, eu posso utilizar o conceito de cache, que é o quê? Eu vou ter a minha aplicação, o meu usuário ele vai continuar fazendo ali o get /despesas, só que ao invés de eu ir no meu banco de dados, que ele demora um certo tempo para buscar essas informações, eu posso utilizar aqui um conceito de cache, tá? O cache, ele existe algumas formas. Eu posso utilizar algumas ferramentas, como por exemplo, um Redis, que ele é um banco de dados em memória ali, que a gente pode buscar algumas informações, mas eu posso utilizar o conceito de cache do próprio Spring. E o conceito de cache do próprio Spring, ele coloca algumas informações na memória da minha aplicação. Então, eu posso utilizar, claro que aqui é super importante a gente entender o seguinte, a gente tem que tomar cuidado também, porque a partir do momento que a gente utiliza a memória do computador, a memória da aplicação, a gente pode sobrecarregar. Mas aqui a ideia é mostrar para vocês uma outra forma da gente fazer as buscas mais performáticas. E a partir daqui, você evolui utilizando um Redis, utilizando outras ferramentas para fazer o cache. Mas o cache nada mais é de uma forma simples que eu continuo tendo as minhas informações, só que eu vou utilizar mecanismos que sejam mais rápidos do que o banco de dados. Mas a informação ela ainda continua no meu banco de dados, beleza? Então, para a gente entender isso daqui, coloquei aqui o meu enable caching, tá? E aqui no meu método, eu vou colocar aqui um @cacheable. E aqui eu vou passar algumas informações. Então, eu vou passar um valor para ele, que eu posso chamar aqui de gastos por e-mail cache. E eu preciso passar também uma chave. E o que é essa chave? Imagina que na memória da nossa aplicação, para quando a gente fizer ali uma busca, eu preciso saber se essa informação já existe no meu cache. Se existe no meu cache, eu vou diretamente no meu cache e eu pego essa informação. Se não existe, ele vai no meu banco de dados, tá? Então, imagina, a primeira vez que eu estou fazendo, vou buscar ali as despesas pelo meu e-mail. Já existe no meu cache? Provavelmente não. Então, ele vai no banco de dados na primeira vez. Pode ser que na primeira ele demore um pouco mais, mas aí ele vai alimentar o cache. A partir da segunda vez, ele vai sempre buscar ali no meu cache. Por isso que essa chave é importante. E aí, o que eu vou passar? Eu vou passar o e-mail. Então, eu coloco esse jogo da velha e-mail, que aí ele tem acesso aos parâmetros que eu tenho na minha aplicação. Mas, ele vai ficar meio estranho aqui, mas é dessa forma. Traço, mais. Vou passar o pageable.pageNumber, tá? Isso daqui você não precisa decorar, porque tudo isso tem na documentação. E aqui, pageable.pagesize, que são as informações ali que a gente vai procurar. Opa! Show, acho que são essas informações aqui que a gente precisa. Por enquanto, se a gente precisar de mais alguma outra, a gente vai adicionando, beleza? Vou salvar aqui. Deixa eu ver aqui que ele... Deixa eu parar e rodar novamente, só para ver se não é sujeira. Show, rodou. Agora eu vou vir aqui, deixa eu pegar o nome aqui que a gente colocou, cache. Eu vou copiar exatamente esse aqui, para cá. E ao invés de compaginação, eu vou trocar por cache.
E vamos ver o que vai acontecer. Ele demorou aqui 1 milissegundos. Aqui a gente pode ignorar por enquanto, tá? Ele demorou 1 milissegundo. E agora eu vou rodar e ele tá indo super rápido. Só que olha só, lembra que toda vez que ele passa por esse nosso método, ele coloca aqui tempo com paginação. Se a gente olhar o nosso log, ele não está colocando mais esse tempo com paginação. Mas se eu colocar aqui performance@gmail, ele veio aqui tempo com paginação 349. Vou limpar aqui e ele não está passando por aqui. Por que ele não está passando por aqui? Na verdade, ele até entra na nossa aplicação, mas o que acontece é que ele está utilizando o conceito de cache, ou seja, ele, baseado nessas informações que a gente passou aqui para ele, ele vai verificar, opa, tem algum cache com essas informações? Ah, tem, então vou utilizar. Não tem, então vou no banco de dados, crio um cache com essas informações e retorno para o meu usuário. Só que olha só, eu vou rodar aqui novamente a aplicação e vou limpar aqui e vou buscar novamente. Ele demorou um pouquinho e ele passou por aqui. Por quê? Lembra que esse cacheable, do jeito que a gente configurou aqui, a gente está utilizando a memória da nossa aplicação. Então, toda vez que a nossa aplicação ela rodar, toda vez que a nossa aplicação for inicializada, ele vai reiniciar o cache da nossa aplicação. Mas caramba, olha quanta coisa a gente conseguiu melhorar só utilizando conceitos básicos de performance. Volto a dizer, isso aqui é um conceito que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas que só ficam ali no raso não têm esse conceito de melhorar a performance da aplicação sem utilizar recursos na AWS, comprando mais máquina, melhorando memória, melhorando espaço no HD. Então, isso daqui diferencia uma pessoa que tem um conhecimento mais raso de uma pessoa que está indo para um conceito mais de especialista. E agora a gente vai para uma parte que vocês sempre pedem quando eu faço esse tipo de vídeo, que é a parte do deploy em produção. E para a gente fazer o deploy em produção, duas coisas que você vai precisar ter. Primeiro, é o teu projeto no GitHub. Dani, não sei colocar o meu projeto no GitHub. Só colocar aqui nos comentários que eu coloco ali um tutorial de como que você pode colocar o teu projeto no GitHub. O GitHub ele é uma ferramenta de versionamento que é bastante utilizado. Eu não vou entrar aqui no detalhe sobre o GitHub, tá? Mas você pode acessar ali github.com, criar a sua conta e aí depois eu mostro como que você pode colocar a sua aplicação aqui em produção, beleza? A partir do momento que você tiver o seu cadastro no GitHub, você vai precisar vir aqui nesse render.com, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, render.com. O Render ele é uma ferramenta gratuita. Ele é pago também, você tem a parte paga, mas ele é uma ferramenta onde a gente consegue colocar a nossa aplicação em produção de forma gratuita. Tem várias limitações, mas a gente consegue colocar a nossa aplicação em produção, que é o que eu vou colocar aqui. Esse passo aqui, ele é um pouco mais para quem já tem o conhecimento, mas não se preocupa, se você não tem o conhecimento, acompanha aí, fica aí até o final, porque mesmo não entendendo, mesmo não sabendo com profundidade, você vai ver ali os primeiros passos para você colocar a sua aplicação em produção. Primeira coisa que você vai fazer aqui no Render, quando você acessar, você precisa vir no dashboard.render.com e aqui do lado direito ele vai ter esse add. Você pode clicar aqui depois em web service, beleza? E aí, aqui você vai, ele automaticamente, quando você se conectar aqui no GitHub, ele vai trazer todos os projetos que tem no seu repositório. Então, você pode colocar, no caso aqui o meu é Java Dev Wiki, ele vai aparecer aqui para mim, tá? O nome aqui, você pode colocar o nome que você quiser, então deploy Java Dev Wiki ou algo do tipo. No project aqui você pode deixar
da forma que tá. Aqui em Language, provavelmente ele vai vir como Node, só que no caso aqui, a gente precisa utilizar para Java e ele não tem a parte do Java, então a gente vai utilizar o Docker. Dani, mas como que eu faço com o Docker? Agora a gente vai lá na nossa aplicação e aqui na raiz do projeto eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de Dockerfile e eu vou disponibilizar exatamente essa parte aqui para vocês, tá? Dani, não conheço sobre Docker, não tem problema. Aqui no canal eu falo um pouquinho também sobre Docker. Pelo tempo que a gente tem aqui, eu não vou aprofundar nesses conhecimentos, mas isso daqui, basicamente, todos esses comandos, eles vão preparar a nossa aplicação, baseado no target que a gente cria e tudo mais, ele vai preparar a nossa aplicação e gerar um ponto jar, que é o que o render ele vai entender aqui na criação do Docker, tá? Então, vou salvar aqui esse arquivo e aí eu vou subir todas essas informações aqui, git commit, dar um Dockerfile e git push para ele subir tudo isso aqui pra gente, tá? Subiu aqui, boa. Vou colocar aqui todas as informações eu deixo o default e aqui eu coloco a free, tá? Se você colocar... Aqui é importante, se você for colocar isso aqui de fato em produção numa empresa, não utilize essa versão free, porque ele tem diversas limitações, como questão das instâncias que ele utiliza e tudo mais, tá? Isso aqui a gente está fazendo a nível de teste. As variáveis eu não tenho nenhuma. Se eu tivesse aqui, por exemplo, alguma variável diferente para a produção, eu colocaria aqui, tá? E aqui eu dou um deploy web service. Ele vai demorar um pouquinho, beleza? Mas quando ele estiver pronto, ele vai ter uma informação aqui. Eu deixei um já pronto, então deixa eu pegar aqui. Deixa eu acessar aqui, duplicar. E vou já pegar o que está pronto, que é esse aqui. Ele está deployando porque eu fiz ali o commit. Mas quando ele tiver ok, ele vai deixar uma flagzinha aqui dizendo que tá pronto. Então, ele vai ficar verdinho aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo pegar por esse daqui. Acho que eu não consigo pegar o log por aqui. Mas ele vai ficar aqui informando que ele está pronto, tá? Para você testar. O que você vai fazer? Bom, ele vai terminar aqui o deploy, depois que tiver tudo ok, ele vai informar, você vai copiar, então você pode vir aqui do lado, eu vou lá pro outro que já está pronto, vou copiar aqui, e aí o que você pode fazer é vir aqui nesse que a gente estava fazendo e colar, remover o localhost e colar aqui Java Dev Wiki. Ele vai, como a gente está utilizando uma instância gratuita, toda vez que a aplicação ficar 50 segundos sem interação, ele vai reiniciar a aplicação. Então, toda vez que a gente for acessar ali pela primeira vez, ele vai demorar um pouquinho para ele conseguir acessar ali a nossa base, a nossa aplicação aqui. Então, vamos aguardar um pouquinho. Agora sim, ele mostrou que tá funcionando aqui, então, em Your Services Live, tá? A gente pode vir até aqui. Deixa eu clicar aqui, ó. Ele tá funcionando certinho. O outro aqui, ele ainda tá criando, tá em progress, que é o que a gente criou, tá criando aqui agora, mas ele vai estar também deployado tudo certinho. E se eu vier aqui, ó, e rodar aqui, ele tá funcionando. Aqui a gente não tem nada porque não tem nenhuma informação. Mas se eu vier, acho que eu deixei aqui, ó, esse gestão sem paginação, ele tem as informações. Dani, não tenho informação nenhuma. Só vir aqui no nosso Thunder Client e aonde está localhost, você substitui pelo Java Dev Wiki ali e dá um send e ele vai enviar. E agora você pode compartilhar com quem você quiser. Se você quiser pegar esse daqui que eu criei, você vai ter acesso ali também. E olha só quanta coisa interessante a gente fez nessa aula. Você aprendeu como trabalhar com paginação, trazendo performance para a tua aplicação. Você aprendeu como
o conceito ali de cache, né? Como que você trabalha com a performance da aplicação sem necessariamente trabalhar com o servidor, operar ali, aumentar a memória, aumentar os requisitos do servidor. E isso daqui é o que eu sempre falo, é o que diferencia as pessoas que têm o conhecimento básico de pessoas que querem realmente se aprofundar no conhecimento. E ainda colocou a tua aplicação em produção. Quanta coisa bacana a gente trabalhou nesses 2 dias. E agora, vamos bater um papinho? E antes de eu mostrar tudo que eu preparei para vocês hoje, eu preciso falar sobre o nosso desafio da bolsa de 50%. Dani, eu quero ganhar essa bolsa, como que eu faço para participar? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso grupo VIP, porque lá onde eu coloquei todas as informações para você poder participar, informações de como fazer como que você pode participar do desafio, quando que vai ser o sorteio. Então, o que você precisa fazer agora, se você não está no nosso grupo VIP, é se inscrever no grupo VIP, porque lá você vai ter todas as informações para você participar desse desafio e, claro, concorrer a 50% da bolsa desse curso que tá top. Galera, nos últimos 3 dias eu mostrei para vocês a oportunidade gigantesca do mercado Java, mostrei como construir sistemas reais e profissionais e hoje como otimizar e colocar a aplicação em produção. Mas eu sei que você deve estar pensando, Dani, isso é realmente incrível, mas como que eu saio do zero e chego nesse nível? Como que eu transformo esse conhecimento em uma carreira que paga 8, 10, 15 mil por mês? Como que eu me torno um desses especialistas Java que as empresas disputam? E é exatamente por isso que eu criei a Jornada Java. E hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu preparei para acelerar sua transformação em especialista Java. Porque quando eu abrir as inscrições, vocês vão entender exatamente o que vocês estão investindo e por que essa é a oportunidade da vida de vocês. Antes de eu apresentar a Jornada Java para vocês, eu preciso contar rapidamente um pouco da minha jornada também. Galera, eu tenho 17 anos de experiência em desenvolvimento de software. Sim, 17 anos construindo sistemas para empresas que vocês conhecem, que faturam milhões e que não podem parar nunca. Eu não comecei ontem. Eu não comecei como um monte de gente que começou vendendo curso na época da pandemia, quando deu aquele boom. Quando a pandemia chegou, eu já tinha 13 anos de estrada, ou seja, eu já vi muitas tecnologias surgirem, desaparecerem, eu vi o Java crescer e evoluir. O Java ele só ficou mais forte, mais relevante e mais necessário no mercado de trabalho. E há 10 anos eu descobri algo que mudou a minha vida. Eu não queria só ser uma boa desenvolvedora, eu queria formar outros desenvolvedores. E nos últimos 10 anos eu formei mais de 5 mil especialistas Java. Pessoas que saíram do zero absoluto e hoje trabalham em empresas como Big Techs, bancos, startups unicórnio e o mais importante, usando exatamente o método que eu vou apresentar para você. E vocês sabem onde essa metodologia foi testada e aprovada? Nas empresas de tecnologia reais. Eu fui contratada por empresas para formar desenvolvedores do zero. Imaginem, uma empresa pega pessoas sem experiência nenhuma em programação e em 6 a 8 meses elas estão trabalhando em projetos reais, críticos e que movimentam milhões de reais. Isso só é possível com um método comprovado, testado e validado. Um método que não é uma teoria de YouTube, é a prática de mercado mesmo. Por isso, quando vocês verem a Jornada Java, vocês vão entender. Não é mais um curso online, somente um curso online. É o mesmo método que empresas pagaram milhares para eu aplicar com suas equipes. E hoje vocês vão ter acesso a tudo isso. A Jornada Java é o método exato que eu uso há 10 anos para formar especialista Java. Mas antes de explicar os módulos, eu preciso esclarecer minha promessa para vocês. Minha promessa é do zero ao dev disputado em 6 meses. Mas atenção, eu não estou prometendo que você vai sair do zero para sênior ganhando 15 mil em 6 meses. Isso seria mentira e se alguém prometeu isso para você, é totalmente mentira e eu não minto para vocês. O que eu prometo é real e honesto. Se você está no zero, em 6 meses será um estagiário disputado. Se você é um estagiário, em 6 meses será um júnior disputado. Se você é um júnior, em 6 meses será um pleno disputado. Entender a diferença? Cada nível tem seu tempo de evolução, mas o que eu garanto é que em 6 meses você vai subir de nível
e se tornar disputado nesse novo nível. E vocês sabem por que eu falo disputado? Porque hoje tem milhares de desenvolvedores no mercado que nem conseguem ser chamados para uma entrevista. E sabe por quê? O LinkedIn deles é igual ao de todo mundo. Desenvolvedor full stack, igual a 50 mil pessoas. HTML, CSS, JavaScript, React, Node, todo mundo tem. Projetos básicos, todo mundo fez. Conhecimento superficial em tudo, generalista. E o recrutador, ele olha e pensa, mais um igual a todos. Mas quando você domina Java de verdade, o seu perfil ele se destaca. Por exemplo, especialista Java, diferenciação imediata, Spring Boot, APIs, design patterns que poucos dominam, sistemas enterprise robustos, projetos de verdade, conhecimento profundo em uma stack valiosa. Aí o recrutador ele pensa, esse é diferente, vou chamar para uma entrevista. Sabe o que acontece quando você é mais um dev igual a todo mundo? Você vira um fantasma no mercado. Manda 100 currículos, recebe 2 respostas automáticas. Fica meses aplicando para a vaga e nem consegue uma entrevista. E quando consegue, compete com outros 500 iguais a você. É isso que você quer? Continuar invisível? E como eu faço isso? Com mais de 100 horas de conteúdo prático divididos em módulos evolutivos. E eu até vou pegar minha colinha aqui, porque são vários módulos que a gente tem no curso. E eu quero falar um pouquinho sobre cada módulo. No primeiro módulo, a gente fala sobre introdução à programação. Então, se é o primeiro contato que você está tendo com programação, aqui você vai entender a base. Antes de entrar ali na linguagem de programação, antes de trabalhar inclusive com Java, você vai aprender sobre a base, que é o fundamento para qualquer linguagem de programação que você queira aprender. No segundo módulo, a gente fala sobre os fundamentos do Java. Aí sim você vai aprender ali sobre os conceitos, sobre a sintaxe básica do Java, qual que é a base que você precisa ter para começar a programação de fato. No módulo 3, a gente entra ali sobre a famosa programação orientada a objeto, onde você vai aprender sobre herança, polimorfismo, interface, entender todo esse conceito, o que é a programação orientada a objeto e como você utiliza ela com o Java. No módulo 4, um módulo super bacana onde a gente fala sobre estrutura de dados e coleção, o que para mim é um dos diferenciais que a gente tem nesse curso, porque aqui é onde muitas empresas acabam requisitando do profissional, que é sobre estrutura de dados. Então você vai aprender sobre lista, sobre set, map, qual que é a diferença, quando utilizar cada um, array, o que é de fato estrutura de dados. Indo para o módulo 5, a gente vai aprender sobre exceções, como utilizar o try-catch, quais são os tipos de exceções que a gente tem na nossa aplicação e quando utilizar cada um. Módulo 6, entrada e saída, I/O, você vai aprender como fazer a manipulação de informações utilizando esse conceito de I/O de dentro do Java. No módulo 7, a gente vai aprender sobre Java avançado, falando sobre thread, sobre Lambda, o Lambda que foi ali introduzido no Java 8, que é bastante utilizado no dia a dia, então isso você vai aprender no módulo 7. Indo para o módulo 8, a gente aprofunda um pouco o conhecimento em estrutura de dados, falando sobre busca e ordenação, o que também é muito requisitado nas empresas, então você vai aprender sobre os tipos de ordenação, quando que utilizar cada uma, o que esse tipo de ordenação traz como performance ali para a tua aplicação. Módulo 9, Java Web com Servlet. Sim, antes de você entrar no Spring Boot, antes de começar a criar a sua aplicação, você vai aprender sobre o que é o Servlet, que é a base do Spring Boot. No módulo 10, a gente fala de fato sobre o Spring Boot, os primeiros passos. A gente começa a criar a nossa aplicação utilizando o Spring Boot e aí a gente fica durante todo o módulo 10 construindo a nossa aplicação. No módulo 11, a gente fala sobre testes de integração, testes unitários, qual que é a diferença de cada um, quando utilizar cada um. No módulo 12, a gente fala sobre deploy, como que você coloca a sua aplicação em produção.
Tudo isso sem falar de bônus que a gente tem de SQL, onde você vai aprender o que é o SQL, independente de aplicação, você aprende a construir tabelas, criar suas tabelas, o que é um inner join, o que é o left join, como que você tem esse conceito de banco de dados, você aprende também de bônus o conceito de Docker, como utilizar ali o Docker na sua aplicação, enfim, um monte de coisa a gente tem durante todos esses 12 módulos, onde você vai aprender totalmente do zero, dando os primeiros passos ali até colocar a sua aplicação em produção. E não é só videoaula não, são projetos práticos como que a gente construiu ontem. Mas o que torna a Jornada Java diferente do que qualquer outro curso? O primeiro diferencial, enquanto todo mundo vira full stack genérico, você vira especialista Java. O recrutador vai ver o seu LinkedIn e pensar, esse é diferente. O segundo diferencial é que não é teoria de YouTube, é o mesmo método que eu uso em empresas há 10 anos. Você aprende o que empresas realmente valorizam. Terceiro é que os projetos que a gente desenvolve não são calculadoras e to-do list que todo mundo faz. São sistemas de empresas que fazem recrutadores parar e pensar. Como ele conseguiu fazer isso? Em quarto, é que eu sei exatamente o que separa um dev disputado de um dev invisível no mercado pela experiência que eu tenho. Em quinto, ao invés de ensinar 50 tecnologias superficialmente, eu ensino Java profundamente, porque é melhor você ser um expert em uma coisa valiosa do que saber várias coisas apenas o básico e somente isso. E não é teoria não, veja o que meus alunos falam e preste atenção na evolução real. Olá pessoal, me chamo Maábia, tenho 38 anos, estou aqui para falar da minha jornada junto com a Dani Leão. Ela que me ajudou e vem me ajudando dentro da minha carreira profissional, nesse mundo Java, que é desafiador. Então, como desenvolvedora júnior, quando eu comecei há 3 anos e meio atrás, no início da minha carreira, a sensação que eu tinha é que era um lugar que não era para mim. Eu pensava em desistir várias vezes, eu me sentia perdida tecnicamente, eu me sentia confusa no que eu deveria estudar, no que eu precisava aprender para poder evoluir na carreira. Eu tinha muita insegurança ali no início, e quando eu conheci a Dani, eu tomei a decisão de entrar ali no curso porque o que me chamou mais atenção foi a abordagem única dela, a didática maravilhosa que ela tem e que também vai muito além do código. Ela não foca apenas na parte técnica em seu curso, mas também no desenvolvimento da carreira do profissional como um todo. Então, quando eu vi que ela trabalhava tudo isso, né, em um curso onde eu vi a oportunidade de ter a sorte de estar em um lugar maravilhoso e de ter a oportunidade de me mostrar ali e de crescer, não rapidamente, mas crescer de uma forma mais acelerada. Então, o curso da Dani foi exatamente o que eu precisava. A experiência não poderia ter sido outra, foi uma experiência transformadora. O conteúdo do curso é muito bem estruturado, a didática é maravilhosa, o suporte tipo assim, sem palavras, é surreal o suporte que a Dani dá, um suporte humanizado, né, que vai muito além, e ela é aquela pessoa que pega na sua mão, que de fato ela tem o interesse de que você aprenda, de que você chegue do outro lado. Teve momentos dentro do curso que eu fui ficando cada vez mais feliz, de perceber que eu estava conseguindo aprender com muito mais facilidade coisas que antes eram muito difíceis para mim, mesmo estando na área. Então, hoje, atualmente, né, o curso da Dani trouxe para minha vida? Atualmente eu estou indo para a L4, saí da área não saí da área de tecnologia, mas não estou diretamente como desenvolvedora. Hoje eu faço parte de uma liderança técnica de times de desenvolvedores, e isso também veio através da Dani, que era um objetivo que eu tinha na minha carreira, de poder ser uma líder técnica,
E isso tá virando realidade na minha vida agora, através da Dani, graças a ela, que tem dedicado, tem feito cursos incríveis. Se eu pudesse voltar no tempo e falar assim do que eu me arrependeria, eu acho, de não ter começado com o curso da Dani, de ter feito tantos outros cursos, mas e perdido assim muito tempo estudando coisas que naquele momento eu não precisava, não era fundamental, e focar de fato em uma coisa de cada vez e naquilo que realmente era essencial para aquele momento da minha carreira. Então, se você está com dúvida, né, se você entra no curso da Dani ou não, eu digo que, por favor, entre, vocês não vão perder nada. A Dani é uma profissional maravilhosa, excepcional, realmente ela se dedica a cada aluno, não é só mais um curso técnico, como eu já falei, vocês vão ter uma construção de carreira surreal. Vale o investimento financeiro, vale o investimento do tempo de vocês. É uma jornada desafiadora, mas que com a Dani, com certeza, vocês vão conseguir, porque eu consegui. E olha só, a Maábia que fez o meu curso, ela não tinha conhecimento nenhum na área, entrou totalmente do zero e hoje está como líder técnico. Cara, o maior desafio antes de entrar na jornada Java são alguns gaps e alguns vícios que a gente desenvolve ao longo do tempo, né? E isso acaba atrapalhando. Muitas vezes você fica procurando soluções mirabolantes e muitas vezes, cara, a solução está dentro da sua cara e você não vê. Então, isso que me deixava assim, meio perdido, além também da questão de depender muito, de sempre estar verificando o fórum ou perguntando coisas pro chat GPT. Então esse tipo de coisa assim que era um pouco complicado antes de estar na jornada. A decisão de entrar no curso eu tomei porque eu já tive a oportunidade de estudar com a professora Daniela. E, cara, eu achei a didática dela fantástica. Eu consegui compreender coisas com ela que, cara, sim, com muita pesquisa e de outros cursos que eu fiz, cara, eu não consegui. E ela, cara, sempre mostrou um caminho para você conseguir achar mais rápido uma solução. Então, cara, foi isso que acabou me decidindo e não me arrependo nem um pouco. Cara, conteúdo, cara, falta palavras para dizer o quanto que a professora Daniela ela é seletiva em tudo aquilo que ela faz. Cara, a comunidade é maravilhosa, cara, estrutura fantástica, sabe? Que suporte, irmão. Você precisou, teve problema com alguma coisa, o time ele está prontamente disponível para te ajudar e para fazer o melhor para resolver o teu problema, cara. Então, assim, o suporte, a assistência, o conteúdo, a qualidade, a disposição, não apenas no vídeo, entendeu? É muito boa. Cara, com certeza. Como eu falei lá no início, né? Existiam alguns gaps, além de algumas dificuldades, onde muitas vezes você acabava complicando mais uma coisa que não exigia tanto, não tinha tanta complexidade assim. Então, com o curso, com você revendo alguns conceitos, você refazendo algumas coisas, voltando lá atrás, no beabá, saca? Cara, isso acaba dando um boom e fazendo assim com que você, putz, cara, era só isso que eu precisava, entendeu? Então, cara, a jornada chegou na hora certa. Cara, graças à jornada, eu sou hoje um dev Java, certo? Hoje eu tenho uma renda muito boa, algo que a vida inteira eu esperei, a vida inteira eu corri atrás,
fazendo curso, certificação, nível superior, tudo. E, cara, nunca chegou. E depois que eu decidi isso, né? Que eu peguei, me dediquei, estudei, paguei o preço, certo? Hoje eu estou vivendo essas decisões e espero chegar ainda mais longe. Eu acredito que ainda estou vivendo só o início de uma grande virada na minha vida. Cara, uma das coisas que eu mais... eu não posso dizer mais me arrependo, porque eu acredito que a gente tem uma jornada, e muitas vezes os nossos erros é que vão nos direcionar para os caminhos certos. Mas se eu pudesse voltar no tempo e falar pro meu eu, não só antes do curso, mas lá atrás, quando eu decidi ter uma vida profissional, cara, como eu queria ter começado mais cedo na área de programação, sabe? Mas eu sempre menti pra mim dizendo que programação não era pra mim, que eu era analfabeto de pai, mãe e parteira. E, cara, depois de, sei lá, quase 6 anos aí, que eu peguei e decidi ir pra cima mesmo, cara, eu vi que eu nasci pra isso. Então, assim, são coisas que a gente descobre com a vida, sabe? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria isso pro meu eu. Para você que está com dúvida de se deve ou não fazer o curso, se deve investir tempo ou não, cara, faz algum curso que a professora Daniela já tenha ministrado. Ela já foi instrutora da Rocket City. Cara, lá teve algumas NLWs, onde ela fez a trilha de Java e eles disponibilizam conteúdo gratuito. Então, dá uma olhada lá. Dá uma olhada também, cara, no canal dela no YouTube, entendeu? E, irmão, eu sou prova viva do que eu tô te falando. Hoje eu vivo algo que eu sempre quis a vida toda, sabe? Hoje eu tenho conquistado coisas que antes para mim era impossível. E foi através da programação, através do Java e também graças à professora Daniela. Então, não perde tempo não, mano. Vem pra jornada. E o Rodrigo, que achava que já estava tarde para entrar na área, ele resolveu encarar o desafio e hoje já está atuando como desenvolvedor. Galera, isso não é sorte, é evolução real. E não é sobre prometer que você vai virar sênior em 6 meses. É garantir que você vai evoluir e se tornar disputado no próximo nível. E o mais importante, todos eles seguiram exatamente o mesmo método que vocês vão receber na jornada Java. Mas a jornada Java não é só Java. Para você se tornar um especialista completo, você também vai receber, além do módulo de Spring Boot, que é o framework mais utilizado no mercado de trabalho, praticamente todas as empresas utilizam, você vai receber também uma jornada de SQL completo, onde você vai entender os fundamentos de SQL, que é fundamental para você trabalhar com aplicações em Java. Você também vai ter acesso a um curso de Docker completo, onde você vai entender sobre a questão de container, como que você pode criar imagens, como que você pode utilizar o Docker no dia a dia das suas aplicações, além de ter uma comunidade no Discord VIP. Acessa toda a comunidade, onde você vai ter network, suporte, oportunidades de trabalho, tudo isso lá dentro da comunidade. Vai poder tirar as suas dúvidas e o melhor, respondidas diretamente por mim. Agora vem a parte que vai definir o sucesso de vocês. Eu preparei um bônus especial para as primeiras pessoas que se inscreverem. E quando vocês virem o primeiro bônus, vocês vão entender o valor real da jornada Java. Primeiro bônus, você vai ter acesso a mentorias particulares comigo. Sim, eu vou disponibilizar mentorias particulares, onde eu vou criar o seu plano de estudo personalizado, avaliar suas habilidades em tempo real e orientar a sua transição de carreira. Isso sim é a personalização de verdade. Imagina ter 17 anos de experiência de mercado focado 100% em você, enquanto outros cursos te jogam numa sala com 200 alunos e diz, se vira, eu vou sentar com você, olhar o seu código, corrigir os seus erros, traçar o seu caminho individual e saber exatamente onde investir tempo, quais tecnologias priorizar,
que tipo de vaga buscar, ter alguém que já formou mais de 5.000 desenvolvedores olhando para sua evolução individual, gente, isso de verdade não tem preço. Só para vocês terem noção do valor real. Uma mentoria particular de 1 hora com qualquer especialista Java no mercado custa cerca de R$2.000 no mínimo. Um plano de carreira personalizado, coloca aí 1.200. Vocês vão ter tudo isso incluso. Esse bônus sozinho vale mais do que o investimento total da jornada Java. Mas tem um detalhe importante. Essas mentorias particulares são apenas para as 5 primeiras pessoas que se inscreverem. Por quê? Porque eu fisicamente não consigo dar mentoria particular para 100 pessoas. Minha agenda é um pouquinho lotada, projetos, consultorias, empresas, e eu consigo encaixar tempo para apenas 5 pessoas receberem essa consultoria VIP. E depois disso, quem se inscrever vai ter o curso completo, o suporte da comunidade, mas não vai ter acesso direto a mim. Então não é questão de eu vou pensar depois, é questão de ou você é uma das 5 primeiras e tem acesso a 17 anos da minha experiência focada somente em você, ou você perde essa chance única de ter uma consultoria particular de verdade. E olha, quando eu falo que tenho lista de espera para consultoria, não é marketing, é realidade. Gente que me procura e eu falo, só consigo atender daqui 6 meses, por exemplo. Mas para as 5 primeiras pessoas da jornada Java, eu vou abrir um espaço especial na minha agenda. Além disso, eu quero dar de bônus também jornada Node.js completa. E para quem se inscrever na abertura do carrinho, ou seja, no primeiro dia, também vai receber a jornada Node.js. Porque quem domina Java mais Node está no top 1 dos desenvolvedores back-end. Agora você conhece tudo que eu preparei para acelerar a sua jornada como especialista Java. E eu quero ser completamente transparente sobre o investimento que você vai fazer. O que você está recebendo? Jornada Java completa com todos os módulos e projeto, a jornada SQL completa, curso de Docker, comunidade Discord VIP e bônus especiais para quem se inscrever rapidamente. Isso não é só um curso, é uma transformação completa de carreira. E se eu fosse cobrar só pela minha experiência, seriam R$7.000 no mínimo. Se eu fosse cobrar pela metodologia que ajudei as empresas a recrutarem novos desenvolvedores, seria mais R$5.000. As consultorias particulares sozinhas valem R$2.000. Somando tudo, seria R$14.000. Mas eu não quero que o dinheiro seja uma barreira para ninguém que está realmente decidido a mudar de vida. Por isso, o investimento na jornada Java não será de R$14.000, muito menos de R$5.000, nem mesmo de R$1.000, mas será de apenas 12 vezes de R$ 72,09, ou seja, 697 à vista. Isso é menos que uma pizza no mês. Vocês podem escolher outros caminhos também. Faculdade, 4 anos, mais R$80.000, R$150.000, ainda sai sem experiência prática. Ou bootcamps full stack, 6 meses, você vai gastar ali R$10.000, R$15.000 e você vira mais um genérico no mercado. Cursos online básicos, conhecimento superficial, LinkedIn igual ao de todo mundo. Pessoas sem conhecimento que prometem R$15.000 em 3 meses. Te ensinam as mesmas tecnologias que todo mundo. E o resultado, você fica invisível no mercado. Seu LinkedIn não vai chamar atenção, você não é chamado para as entrevistas. E vive nessa insegurança buscando cada hora uma tecnologia diferente porque você não conhece uma com profundidade. Ou podem escolher um método que te faz destacar. Uma especialização valiosa, onde o Java é disputado e bem pago, com uma evolução real, cada nível respeitado e acelerado, projetos únicos, com portfólio que impressiona recrutadores, uma diferenciação clara. Você não vai ser mais um full stack genérico, com um método valioso e honesto, com 17 anos de experiência real e não apenas promessas.
e por apenas 12 vezes de R$ 72,09 ou R$ 697 à vista. Antes de eu falar sobre as inscrições, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não estou aqui para vender curso, eu estou aqui para formar especialistas. A diferença é gigante. Vendedor de curso quer o seu dinheiro e pronto. Eu quero ver vocês empregados, evoluindo, crescendo e resolvendo problemas complexos com tecnologia. Por isso eu mantenho contato com todos os meus alunos, comemorando as conquistas juntos. Eu acompanho de verdade a carreira de cada um. O sucesso de vocês é meu sucesso também. E porque eu acredito tanto no método da jornada Java, eu ofereço garantias que removem qualquer riscos. Como, por exemplo, garantia de satisfação. Se nos primeiros 7 dias você achar que isso não é para você, eu devolvo o seu investimento sem perguntar nada. Acesso a todas as atualizações. A tecnologia, ela evolui e o curso evolui junto. Mas eu preciso ser clara, a jornada Java não é para todo mundo. Não é para quem quer uma fórmula mágica, não é para quem quer resultado sem esforço, resultado do dia para a noite. É para quem está disposto a se dedicar, para quem quer realmente mudar de vida. A jornada Java é para quem entende que investimento em conhecimento sempre dá retorno. E olha só, antes de eu falar sobre as inscrições, vamos só recapitular rapidamente o que aconteceu aqui nos últimos 3 dias. No primeiro dia, você descobriu a oportunidade gigantesca do mercado Java. Já no segundo dia, ontem, você viu na prática como construir um sistema real e profissional. E hoje, você aprendeu como otimizar a performance da sua aplicação, fazer o deploy em produção, o que especialistas realmente conseguem fazer. E o mais importante, você entendeu a diferença entre ser mais um full stack genérico e ser um especialista Java disputado. E vocês viram que, enquanto milhares de desenvolvedores estão invisíveis no mercado, os especialistas Java, eles estão sendo disputados. E agora vocês conhecem exatamente o método que vai acelerar essa transformação. A jornada Java. O mesmo método que eu usei para formar mais de 5.000 especialistas em 10 anos, com consultoria particular para as 5 primeiras pessoas, bônus exclusivos para quem se inscrever nas primeiras 24 horas e garantia total de que vocês vão evoluir e se tornar disputados no mercado de trabalho. E agora chegou o momento que vocês estavam esperando. Quando vocês vão poder se inscrever na jornada Java? As inscrições vão abrir daqui exatamente 5 dias, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, 7 horas em ponto. E eu preciso avisar vocês sobre uma coisa muito importante. Lembram que eu falei sobre as mentorias particulares para 5 primeiras pessoas e o bônus da jornada Node.js para quem se inscrever nas primeiras 24 horas? Isso não é marketing, é real. E eu fisicamente não consigo dar consultoria particular para todo mundo. E o bônus Node eu só vou liberar nas primeiras 24 horas. Então, quando as inscrições abrirem, quem realmente quer garantir todos os bônus precisa estar preparado. Então, anotem aí as instruções importantes. Segunda-feira, daqui a exatamente 5 dias, qual horário? 7 horas da manhã em ponto. Aonde? No grupo VIP do WhatsApp. Eu vou mandar o link de inscrição primeiro no grupo VIP. Depois eu vou postar nos stories no Instagram. E se você ainda não está no grupo VIP, o link está aqui na descrição desse vídeo. E nos próximos 5 dias eu vou mandar alguns lembretes e mais detalhes sobre a abertura. Mas atenção, para você garantir a mentoria particular, você precisa estar online às 7 horas da manhã na segunda-feira. Não é 7h05, não é 7h30, é 7 horas em ponto, porque as 5 vagas de consultoria particular vão ser preenchidas em segundos. Galera, eu quero deixar um último recado. Daqui a um ano, onde vocês querem estar? Ainda mandando currículo e sendo ignorados? Ainda competindo com outros 500 desenvolvedores genéricos, se sentindo invisíveis no mercado? Ou vocês querem ser desenvolvedores que os recrutadores procuram, ter um LinkedIn que de fato chama atenção, dominando uma tecnologia valiosa de verdade
e evoluindo na carreira, aumentando o salário consistentemente. A escolha é de vocês. E eu mostrei o caminho nos últimos 3 dias. Mas agora a decisão é com vocês. Se vocês vão pegar essa oportunidade ou se vocês vão deixar ela passar. Nos vemos daqui 5 dias, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, para quem realmente está decidido a mudar de vida. Mas lembre-se, enquanto eu ainda não anuncio o ganhador da bolsa de 50%, fiquem ligados lá no grupo de WhatsApp. Um forte abraço e até daqui 5 dias para transformarmos você em um especialista Java disputado no mercado. Tchau, tchau!